E olha só quanto que ficou na conta da igreja, na conta bancária que nós abrimos. Nós saímos dia 11 de maio. Olha só as transações que foram feitas. Dia 15 e é dia 14 de maio. Se eu entreguei tudo, né, eu não fiz mais nenhuma transação, não fiz nada, mas olha quanto é que estava em caixa. Pronto, dia 14 de maio foi feita uma transação de 3.675, 11,99, 203,43, 22,79 e 80 e ainda ficou 830 em caixa e 23 centavos. Então, se você basta fazer um cálculo. Se eu saio dia 11 e até o dia 15 está gastando, não sou eu quem estou gastando. Mas olha quanto que eu deixei no caixa, na conta da igreja, sem falar de dinheiro, sem falar em espécie. Tá bom? Tá aqui, ó. Você faz 830, 23, mais 1,80, mais 22, 79, enfim, você faz o cálculo 3.675 e 13, e o total dá quanto? 4.745,37 centavos. Foi o que eu deixei em caixa. 4.745,37 centavos. Em que eu vos roubei? Por que eu saí? Por que eu saí da igreja? Aqui está a minha carta de despedida em 2023. Aqui vou ler. Nota ao pastor presidente. Saudações em Cristo Jesus, querido e amado pastor. Como bem sabeis, sou filho desta igreja. Me entreguei ao Senhor em 92, na pequena cidade de Sinamari. Aos meus 7 anos, me tornei membro em 1997, logo após ser batizado pelo seu pai, na Central em Caena. Da mesma sorte, minha esposa Kelly, também membro desta igreja desde 2008, e congregávamos na cidade de Curru, hoje com a idade de 38 anos, na época, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Cresci nesta igreja e lembro de muitas histórias dela, algumas bobas, outras trágicas, histórias de provisão divina e histórias de correção divina, manifestações poderosas de Deus e atos rebeldes de alguns que estavam entre nós, mas não eram dos nossos, pois estavam cegos em suas murmurações e não desfrutaram da beleza da graça do Senhor. Isso aqui é em 2023. Kelly e eu nos casamos em janeiro de 2012, em Curru, e fizemos uma aliança eterna de fidelidade um ao outro e também ao Senhor, pois este nos uniu para um propósito, para uma chamada. E cedo entendendo isso, logo nos preparamos para esta obra e fomos testados de múltiplas formas e posto à prova, principalmente eu. Seu pai insistiu em nos enviar para cuidar da igreja do PK6 e por 3 vezes lhe resisti, porque ainda estávamos em preparação, porém cuidávamos de um povo espanhol na igreja e fora dela. Na última tentativa deste, aceitamos o desafio de levantar uma igreja totalmente ferida e desacreditada. É o estado que nós encontramos ela em 2017. Foi um ano maravilhoso, um povo querido e bem receptível, que foi os meus irmãos do PK6. Kelly e eu levantamos aquele trabalho e depois surgiu a proposta de ir para a França como missionário e aceitamos ir. Abandonamos tudo, casa, família, amigas, igreja, tudo. Chegamos em Bordeaux, chegamos no dia 26 de janeiro de 2018 e apresentados no dia 28 de janeiro na cidade de Bordeaux pelo seu pai. Começamos a obra nessa cidade com apenas 6 pessoas e a igreja crescia com a graça do Senhor. Em menos de 7 meses já estávamos com o nosso próprio prédio, que foi inaugurado dia 26 de setembro de 2018. Ou seja, 9 meses depois nós já tínhamos um prédio alugado. Em menos de 7 meses já estávamos com o nosso... 7 meses, perdão. 7 meses porque eu assinei esse prédio em julho. Julho, agosto, nós chegamos aqui, nós viemos morar para Bordeaux mesmo, foi no mês de março, final de março, porque nós chegamos em Bordeaux e depois nós fomos para Paris, fomos para Marseille passar um tempo, mas definitivamente foi em março que nós viemos para cá. Então, em menos de 7 meses, já estávamos com o nosso próprio prédio, que foi inaugurado dia 26 de setembro de 2018. Junho de 2019, levamos 1 ano e 6 meses para ter o nosso próprio lar. 1 ano e 6 meses para eu ter essa casa que eu estou morando agora. Não foi fácil. Abrimos vários pontos de cultos e fomos idealizadores de trabalhos e projetos que até hoje é feito nas nossas igrejas na França e Europa e também em outros ministérios. Ou seja, a igreja de Bordeaux continue fazendo aquilo que nós ensinamos vocês a fazer. E 2020 veio a pandemia. Veio o falecimento do saudoso pastor
seu pai. Mesmo com a marca das perdas dolorosas, a missão continuou. E em março de 2021 entramos em um novo local bem maior e este precisaria ser transformado em igreja. Assim fizemos, com pouco recurso, porém com a mão generosa do Senhor, terminamos as obras em 3 meses e meio. Esta foi inaugurada dia 9 de julho de 2021 e em todo realizamos mais de 7 batismos em água desde a nossa chegada. A obra crescia e com isto precisaríamos de múltiplos organismos para continuar crescendo. Fizemos vários trabalhos e programas internos, entre eles Célula de Jovem, Feminino, TOL, que é treinamento de obreiros e líderes, que eu promovi alguns obreiros e alguns líderes que ainda não estavam prontos. São erros que eu cometi, né? De promover obreiros que ainda não estavam prontos. Eu dei voz para obreiros que não tinham demonstrado o coração ainda. Mas a gente aprende com nossos erros. EBF, evangelização na cidade, ou seja, também pelo Eclésia, escola musical, vigílias, elas e até mesmo congresso de jovens, congressos locais, estou falando de congressos locais. Percebi que ao longo do tempo realizávamos tudo isso com muita resistência, sem apoio local. Lembrando que estamos avançando em vosso nome para o crescimento da DDI. Bem sei que temos criado em Bordeaux uma valiosa estrutura. Quanto é? 239.056 centavos. Para servir de suporte para os missionários. E nós ajudamos muitos missionários aqui. Eu tenho a lista de todos e também tenho até os valores. E ajudamos muitos missionários. Contudo, mais de um ano venho sofrendo tristeza. Isso aqui é 2023. Mais de um ano, ou seja, 2022. Contudo, há mais de um ano venho sofrendo tristeza, dores e decepções com o nosso avanço no reino. E com isso me entristeci bastante, pois avançamos sem nenhum apoio local, nenhuma ligação. Vamos dizer assim, vamos fazer um negócio. Não. Nunca houve uma iniciativa em nos procurar ou cooperar conosco. Olha que estamos na França, ou seja, o trem é dali para cá, rapidinho para ali, daqui para cá. A graça de Deus nos sustentou. Participamos desde a nossa chegada de todas, escuta bem, todas, menos uma. É igual Paulo, né? Todas menos uma. As programações da DDI sem ter quem participasse das nossas ou pelo menos mostrasse preocupação ou interesse. E isso é muito triste e lamentável, pois temos localmente um coordenador, presidente, que coordena o presídio apenas para um lado. Isso aqui é verdade. Minha família se sente abandonado. Passamos meses sem ligação e às vezes ligamos, mas nem sempre somos atendidos ou retornada a ligação. Mas me senti agredido e ofendido por mensagem. Não vou botar a mensagem aqui, tá? Porque isso daqui já é o outro envelope. Me senti ofendido e agredido por mensagem por não ter participado de um encontro de jovens em GAP 2023, sabendo que neste mesmo tempo que estava lá, eu estava aqui, preparando a despedida de um missionário. Então tinha que estar lá e aqui. Que nem tinha terminado a sua preparação. E isso aqui eu não vou nem comentar. E o Senhor estava aqui nesse evento. Enquanto muitos nunca participam de nada, né? Um peso e duas medidas, né? Ou 2 pesos e 2 medidas, eu não vejo tamanha falta de postura com eles. Hoje, este reclama uma transparência e prontidão que nunca tiveram conosco. Não sou de acordo com essa forma de coordenação, pois já outrora eu era também coordenador. A lealdade é uma via de mão dupla. Colhemos somente o que nós semeamos. Fui destratado severamente por realizar um congresso de jovens que a Europa toda ouviu, mas os líderes não mostraram interesse, mas reclamam e exigiram explicação 5 minutos antes de começar o culto de abertura. Que absurdo. Um congresso local, né, daqui, da nossa igreja. Todo mundo ouviu falar, mas é local, é local. É como se fosse um culto local, um culto de missão, um congresso local. Todo mundo ouviu falar. E muita gente teve interesse também de vir, porque eles gostavam da igreja de Bordeaux. Nós sempre colhemos bem as pessoas, mas não mostraram interesse. Quando foi 5 a 6 minutos, antes de começar o culto, recebeu mensagem de explicação. Que absurdo. Minha concepção em liderar é diferente. Não se trata um pastor como um qualquer.
um pastor. Eu sou um pastor, sou servo do Senhor, disposto a sofrer pelo Senhor, mas desrespeito não. Nós não podemos, nós não devemos usar nossa autoridade para querer mostrar superioridade contra as pessoas. Isso daqui é um distúrbio mental. Quem assim faz, querer mostrar que é o chefe, querer mostrar, não, apenas perde. Porque intimação não é força, intimidação não é força. Intimidação é sinal de fraqueza, que a pessoa precisa intimidar a pessoa para mostrar que é o chefe. Isso aqui é um absurdo. Fui ao Portugal, mais tristeza. Realizamos mais um ano de aniversário. Naquela época, em 2023, 5 anos. E nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nós fizemos 5 anos aqui, aniversário da igreja. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação do local. O missionário precisa de estímulo. Sem estímulo, ninguém chega a lugar nenhum. Não quero ter a sensação que tudo que faço com contenda ou porfia. Tem um pastor que vai fazer 1 ano mês que vem em Bordeaux. Naquela época ele ia fazer 1 ano. E aqui em casa, pedi ajuda e não foi ouvido. Eu pedi 200 euros para ajudar o homem, porque estava me custando. 200 euros. Não recebi. Pedi ajuda financeira. Não peço muito. Né? Não peço muito. E aqui em casa, a gente come steak haché, a gente come coisa barata, né? Mas o irmão lá não comia steak haché, não. Fui fazer steak haché aqui, Deus o livre, quase eu apanho. Então, eu pedi ajuda e não fui ouvido. Então, e este recebeu a sua bênção, ou seja, os seus documentos estavam funcionando, né? Porque a gente aqui estávamos fazendo o documento dele. Eu, quantas vezes fui na prefeitura com ele, fazer fila com ele, quantas vezes levei ele ali. Fui em Paris, passei 6 horas em pé, porque ele não podia mais ligar o telefone desligou, ele entrou para o escritório e só tinha uma outra porta para sair. Então eu tinha que ficar na frente daquela porta, porque se eu saísse, ele saísse, e assim a gente se desencontrasse, como é que eu ia achar esse homem? Passei 6 horas na frente lá esperando. Este recebeu a sua bênção e logo recebeu muitos abraços e promessas. E a minha esposa aqui lavando suas roupas sujas, servido em tudo. Quem cuidava dele aqui era a minha esposa. Mas esta não é lembrada, eu não sou obrigada a valorizar. É a minha obrigação, né? É a obrigação da minha esposa cuidar dos outros. Era a minha obrigação. Foi o que eu ouvi, gente. Foi o que eu ouvi, que era a minha obrigação de cuidar desse pastor aqui. Pastor presidente, não é obreiro meu, pastor presidente, mas é a minha obrigação cuidar dele. Eu ouvi isso, meu Deus do céu. Falta a cultura da honra. Honramos de fora e esquecemos os filhos. E eu sou um filho dessa casa. Aceitei Jesus com 7 anos de idade. A nossa ajuda foi cortada, não vou nem falar disso. Ganhávamos 500 euros. E a oferta não era para nós, não. Isso daqui disseram que a oferta não é para o missionário, é para a igreja. Estamos passando dificuldade por conta disso e ainda com o pastor doente em casa, porque ele estava doente. E eu também estava doente. Então, vosso coordenador sempre está em comunicação com pessoas ao meu redor, mas eu nada. Grande erro e falta de respeito com a minha família. Somos vossos missionários, fomos para a cidade de Pau, ou seja, faziam um evangelismo, e ligaram para um pastor, né, que foi comigo, mas não ligaram para mim. Que falta de respeito, né? Com isso, vem através desta comunicar a nossa decisão de entregar a igreja de Bordeaux no mês de outubro. Meu irmão, eu estava entregando a igreja no encerramento do encontro feminino europeu. E este será nosso último e grande desafio. Em breve estaremos informando os obreiros desta decisão. E foi a reunião que eu fiz. Só comuniquei aos obreiros e eu não pedi para tomar partido meu, não, tá bom? São as decisões mais difíceis que necessitam de coragem. E eu sou um homem de coragem, porque abandonar, desistir de tudo que eu tinha, tudo que nós construímos para vir para cá, tem que ter coragem. Eu duvido que outros fariam isso. Duvido. Fomos fiéis, mesmo após o seu pai descansar no Senhor. Grande abraço. E aqui a minha famosa e célebre frase, que a paz do Senhor nos acompanhe daqui adiante. Então, essa aqui foi a minha carta de despedida. Até lá, nunca fui ouvido, nunca me chamaram para conversar, nunca sentamos para conversar. Meu irmão, por quê? Eu acredito que o perdão, meu irmão, olha só, tem uma coisa que o perdão, ele é maior que o ódio. O perdão, ele liberta, ele cura. O perdão, ele sara. Eu não tenho nenhum problema de pedir perdão. Eu não tenho nenhum problema de perdoar as pessoas. Mas nunca vieram conversar comigo.
Nunca sentaram numa mesa para conversar. Nunca me chamaram, vamos conversar. Vamos ver. Não, porque é um missionário. É um missionário. Nós temos que cuidar de um missionário. Não, nunca vieram. Aí o que fizeram? Me ignoraram. E eu comecei a entender que a política era dar volta nas pessoas até elas cansarem e desistirem. E eu cansei. Por isso que 2024, meu Deus do céu, foi o pior ano da minha vida. E como que eu posso cuidar de uma igreja? Eu num estado como esse, endividado, com pessoas doentes em casa, indo para todos os lugares, porque eu tenho que ir, se eu não for, que Deus acuda, se eu não for, se eu não participar de um evento. Os outros podem se permitir de não participar, mas Deus acuda, entendeu? Indo para ali, gastança dali, fazendo isso daqui, honrando com os compromissos e com a responsabilidade de aluguel. E como é que eu vou cuidar de uma igreja assim? Como que o pastor tem estímulo para cuidar? Porque eu não sou cuidado. Como que fica a RPI, a relação pastor-igreja? Não existe mais RPI, não existe mais relação pastor-igreja. Porque o pastor, ele está lá, eu ia, mas para cultuar o Senhor, mas não tinha mais força para pastorear a igreja. E com isso a igreja ela enfraquece, com isso a igreja ela cai em desgraça, com isso a igreja se empobrece. Por quê? Porque o pastor não está bem, e se o pastor não está bem, o rebanho também não está. Mas é muito mais fácil tirar o pastor para ficar com o rebanho. E foi aí que, infelizmente, quer dizer, foi aí que, felizmente, 2024, 31 de dezembro de 2024, eu fiz a ligação para o presidente. Porque eu falei para o pastor aqui local que em janeiro de 2025 eu não estaria mais aqui, eu ia entregar a igreja. Porque eu falei em 2023 que para vir buscar a igreja, mas não veio. Então eu digo, pronto, já que não veio, então eu vou deixar. E eu falei, mandei por mensagem. 2025 eu não vou estar mais. Isso foi uma decisão que eu mandei em outubro de 2024. Quando foi em dezembro de 2024, no mesmo ano, dezembro, no 31 de dezembro de 2024, eu ia fazer o culto da virada aqui. Eu estava com a minha esposa no carro. Eu disse assim, não, vou ligar para o presidente. Liguei para o presidente, ele me atendeu, conversei com ele, falei. Eu falei assim, olha, estou ligando para o Senhor para liberar perdão. Olha só. Porque eu estou lhe perdoando de tudo que nós passamos aqui. E eu não vou entrar em detalhes de tudo que a gente passou. Porque a gente fala do bebê que nasceu, mas a gente não fala da dor do parto. Mas só isso daqui para explicar o porquê que eu saí. Então, eu estou liberando perdão, pastor. E na mesma ocasião eu pedi perdão também para ele. E eu falei uma coisa, hoje eu não quero somente virar uma página, começar um ano, porque eu tenho que começar um ano, uma virada de ano. Não. Eu quero fechar esse livro, eu quero começar um outro. E eu quero começar com perdão. E foi tão bom, meu irmão. Foi tão bom aquele momento. Eu senti a graça, porque o perdão ele liberta. O perdão ele é maior de todos os ressentimentos que nós temos. Por isso que, mesmo com todas essas calúnias, com todas essas mentiras, eu perdoo vocês, vocês estão perdoados. Estão perdoados em nome de Jesus. Não precisa se esconder, não, gente. Não preciso desviar o caminho de vocês, estão perdoados. E se eu também vos defraudei, como diz, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe. Nós somos irmão em Cristo, não irmão de ministério. Mas nesse dia eu liguei para o pastor dia 31 de dezembro de 2024. E eu vim aqui para o culto e graças a Deus eu vou começar um outro ano diferente, porque a gente acumula, né? Aí falta de perdão fica um problema esquisito. E o perdão, ele é a faxina da alma. O perdão, ele é a faxina da alma. Então, naquele dia, chamei também, liguei para o coordenador aqui, mesma coisa, pedi perdão, liberei perdão, pronto. Poucos dias depois começou essa bomba que estava aqui. Mas até então, fomos liberados o perdão, né, verbalmente. Só que a relação tem que ser reconstruída. Liberar perdão é uma coisa, agora a relação precisa ser reconstruída. E nós estávamos reconstruindo, tentando reconstruir. Aí veio a bomba, veio os missionários se queixando, né? E eu poderia me queixar, só que eu já liberei perdão. Eu vou participar do quê? Eu vou perseguir quem? Se eu já perdoei a pessoa, eu não posso perseguir, eu já liberei perdão. Então, para mim, acabou, entendeu? O que passado é passado. Só que eu pensei assim, mas os irmãos que receberam perdão não pensavam assim. Meus irmãos, o que é triste, sabe? O que é triste e lamentável, essa é a decisão pela qual eu entreguei a igreja. É a confiança. Não podia mais confiar.
Porque teve um episódio do Congresso de Missão, não vou dar detalhe, mas um episódio no Congresso de Missão que antes mesmo de eu chegar lá, essa mesma pessoa daqui da França, coordenador, estava conversando com pessoas, só que ele não sabe com quem ele conversa. Porque nós ajudamos muitas pessoas e muitas pessoas nos devem. Por quê? Porque elas são gratas e elas são leais. Elas são gratas por aquilo que nós fizemos. Então conversava com pessoas, só que não sabendo com quem estava conversando. Conversava com pessoa lá no Iapoque, falando de mim. Tome cuidado. E a gente acabou de se acertar. Quando foi poucos dias depois, estava lá no Iapoque falando de mim. Olha, toma cuidado com o Jonathan, com o pastor Jonathan, porque ele faz isso, ele é perigoso, ele vai processar todo mundo. Processar quem? O ministério? Mas por quê? Ele vai processar, ele grava tudo que você fala com ele, ele grava tudo, e tem tudo gravado. Gravar o quê? A única gravação que eu tenho foi no dia que ele me ligou, que eu pensei que nós íamos nos acertar por telefone, e aí eu percebi que a conversa ia ser travosa. Eu disse, não, eu vou gravar essa conversa. E eu tenho, graças a Deus que eu gravei. Mas foi a única conversa que eu gravei na minha vida. A única. Eu não sou de ficar gravando conversa dos outros, porque isso daqui não me traz nada. Isso não me traz nada. Mas lá estava, olha, cuidado com o Jonathan, porque ele grava tudo que você fala, e ele tem um advogado que vai processar todo mundo. Processar quem? Processar quem, meu irmão? Se eu estava, entre aspas, do lado de vocês, porque eu não estava concordando com a maneira como os missionários estavam fazendo, mesmo sendo legítimo, mesmo sendo verdade, mas a maneira como eles estavam fazendo, eu não concordei. Então, entre aspas, eu estava com vocês. E lá, pouco dia depois, ele estava lá dizendo que eu ia processar todo mundo, que eu gravo tem que tomar cuidado comigo. Isso no Iapoque. Eu cheguei no Congresso de Missão, fez o que tinha que fazer, estava lá. Quando foi, estava na mesa. Eu vou botar o Jonathan, porque o Jonathan é assim. Vamos criar um grupo para formar uma estrutura, não sei de que, de ética, não sei o que, mas o Jonathan já tá no grupo do FIS, né? Tipo assim, não precisa nem pedir para ele botar lá. E eu falei, beleza. Quando foi um dia depois, estava falando de mim. Lá no Curru, nós estávamos comendo, na mesa. Terminou o culto, nós estávamos na mesa. Essa aqui foi a razão pela qual eu saí. Nós estávamos na mesa. Ele estava conversando na minha frente com um pastor lá, falando de teologia, uma coisa assim, as três linhas teológicas do arrebatamento, porque nós somos pré-tribulacionistas, né? Aí, conversando lá, tá, não sei o quê, nós temos 3 linhas de arrebatamentos, né? Que existe 3 linhas de arrebatamento, mas nós somos pré. Eles, na conversa deles, né? Porque tem o pré, tem o meso e tem o pós. Só que eu ouvindo a conversa, eu falei assim, olha, meus irmãos, na realidade são 5 pontos, não são só 3. Tem o pré, tem o meso, tem o pós, tem o pré-ira e também tem o arrebatamento parcial. Esses não são muito divulgados, mas são 5 pontos de arrebatamento, 5 pontos teológicos de arrebatamento. Não sei se foi isso que zangou o homem, mas na verdade não, porque ele já estava acontecendo no Iapoque. O irmão se levanta, sai, eu vi quando se levantou. Só que encontrou um irmão lá fora, e começou a falar de mim. Olha, toma cuidado com o pastor Jonathan. Toma cuidado com o Jonathan. Aí o irmão perguntou assim, qual é o Jonathan? Porque tinha um outro Jonathan também, né? Não, o Jonathan Sena. Por quê? Porque ele grava tudo que você fala. Tudo que tu fala perto dele, ele grava. E ele tem um advogado, meu irmão. E ele vai processar todo mundo. Meu irmão, que delírio é esse? Que delírio é esse, meu irmão? Aonde já se viu uma coisa dessa? E eu tenho provas. Eu tenho provas do que eu estou falando. Por isso que eu estou me manifestando, porque eu sei do que eu estou falando. Eu digo, não é possível. Estou comendo com um homem aqui, o homem sai para falar de mim. E quando cheguei aqui em Bordeaux, uma situação também aqui, uma jovem, né? Porque essa daqui também foi uma das razões, né? Assim que eu saí, todo mundo falou assim, que uma jovem queria processar o pastor e tal, né? E ele saiu fugido. Fugido? Fugido de quê? Eu não estou devendo nada. Eu não estou devendo nada. Fugido de quê? Me prove do que eu saí fugido. Deus o livre. Aí chegando aqui, a jovem manda uma carta, uma carta, né, pro dito pastor, né? Isso já estava conversando há muito tempo, né, pelas minhas costas. E porque essa era o método operandi, né? Ligava para os músicos atrás de mim, ligava para os obreiros, ligava para as pessoas quando era para fazer os eventos, assim, não tem problema. Eu não sou o dono da igreja, mas liga para mim.
que eu vou disponibilizar os músicos, que eu vou disponibilizar o cantor, ou, não sei, a cantora, ou eu vou disponibilizar também os obreiros. Liga para mim. Nós somos obreiros, nós somos irmãos em Cristo. É a obra do Senhor. Mas não, ligava por trás, entendeu? Quando veio a pessoa sumiu, já estava para ali, já estava para ali, quando veio, já estava organizando, quando veio, já estava tocando, quando veio, eu digo, meu Deus do céu, que bagunça é essa? Então, quando eu cheguei aqui, já estava conversando por trás. Não deu 3 dias que eu cheguei aqui depois do congresso de missão, que meu Deus do céu, que eu nem sabia ainda dessas coisas. Quando eu chego aqui, o irmão me manda uma mensagem. Olha, eu estou descendo aí com a minha esposa, nós vamos realizar esse negócio porque nós temos um protocolo, não tem problema, pode vir. Mas agora, pode vir, mas eu não sou mais pastor dessa igreja. Eu não sou mais pastor dessa igreja, venha buscar a tua igreja. Por quê? Por que eu fiz isso? Por causa da minha autoridade. Por quê? Quando eu estava no perrengue aqui, nunca veio me ver. Quando nós construímos a igreja aqui, nunca veio. E olha que eu implorei, meu irmão, tu tem que estar aqui, o senhor precisa estar aqui. Nunca veio. O pastor doente aqui em casa, liguei, pedi, nunca veio. O pastor estava aqui doente, morrendo dentro de casa, com pressão, Deus o livre. Deus o livre. Nunca veio aqui. Festa da igreja, nunca veio. Pedi, e olha só a contradição. Os irmãos lá dos outros missionários estavam com reivindicação. Estavam reivindicando alguma coisa. Mas nunca se colocaram em prontidão. Nunca se colocaram, tipo assim, vamos tentar resolver. Não, não. Então quer dizer que quando se pede alguma coisa, nós não somos atendidos, mas quando alguém do meio de vocês pede, vocês vêm rápido? Não, meu irmão. Eu pedi aqui, cansei de pedir, pedi ajuda, pedi aquilo ali, pedi, nunca veio. Liguei tantas e tantas vezes, nunca atendeu. Agora uma jovem manda um negócio e tu vem com a tua esposa e sem me ligar, sem me dizer assim, olha, eu recebi tal coisa assim, o que está acontecendo, não sei o que, o que está acontecendo, vamos tentar. Não. Já estou pegando o trem, já estou indo com a minha esposa. Espera aí, como assim? Não falou comigo? Quer dizer que, então, qual é a mensagem que você está passando para a igreja? Que o pastor não tem autoridade. O pastor não vale o seu tempo, mas uma jovem ou alguém lá da central vale. Então eu comecei a perceber que realmente nós não valemos nada. E esse foi um erro infantil de quebra de autoridade. E eu não posso mais tolerar isso. Já aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na 6ª vez eu não tolero mais. E foi por isso que eu saí da igreja. Não, vem buscar a tua igreja. Porque aqui a mensagem que você está passando para a igreja é que o pastor não tem autoridade moral para te chamar para tu vir aqui. Mas quando tem alguém, fora o pastor, com outros interesses, porque os interesses, sabe qual era? Era me tirar. E eu tenho provas aqui, ó, que isso aqui está no segundo envelope. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, eu não estou delirando como o irmão fazia, não. Eu tenho prova, meu irmão, que reuniam, dizendo que quando eles iam voltar, porque tem um grupo que saiu, né, da igreja, e disse que só ia voltar quando o pastor me tirasse. Pode tirar? Aí eu percebi que isso daqui chegou, e eu tenho prova. Eu até comuniquei com alguns obreiros, eu até comuniquei, eu disse, rapaz, eu não sei se eu vou durar muito tempo aqui não, porque eu já sei, estou vendo que estão armando para mim. E estavam armando mesmo. Só que eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Mal cheguei do congresso de missão, que eu pensei que não, do lado, né? Mas não, estava me tesourando por trás. E quando eu cheguei aqui 3 dias depois, me mandou uma mensagem muito seca e agressiva. Pode ser que seja a maneira que ele fala, mas não é assim que se faz. Nós temos um protocolo. Eu estou descendo aqui, eu e minha esposa. E o protocolo do pastor, do missionário, quando está morrendo aqui no campo, não vem, não? O protocolo ele não ativa, não o sininho, diz assim, a família pastoral que vocês enviaram, que está debaixo da vossa responsabilidade, não ativou o sininho, não? Mas por os interesses, aí vem, né? Falando de protocolo, quando é que o irmão, marido da irmã aí, pai dessa jovem, quando é que ele vai ser expulso da igreja? A lei não é para todos? Ou é um peso, 2 medidas e 2 pesos, 2 medidas? Ou para os inimigos a lei e para os amigos os favores? Porque tem isso também. Para os inimigos se dedica a lei, aplica a lei, mas para os amigos, favores. Esta foi a razão pela qual eu saí da igreja. Não posso mais permitir que quebre a nossa autoridade, pelo nosso legado, pelo aquilo que nós construímos. Não estou falando nem de prédio, mas de tudo que nós passamos aqui. E eu não vou permitir
que uma meia dúzia de crentes revoltadinhos, crentes que não são convertidos, que já tem anos e anos, a Bíblia diz que anos e anos de igreja deveriam ser mestres, mas não são, são crianças. São infantis, são imaturos, ainda tem que comer leite. Uma coisa eu aprendi na Bíblia, e eu aconselho você, Deus ele perdoa pecado contra a sua santidade, mas não contra a autoridade. Pecado contra a santidade, o que é, pastor? Deus, eu pequei, eu menti, eu roubei. Santidade. Eu fiz isso, falei palavrão. Pecado contra a santidade. Agora, rebelião, rebeldia, como estavam fazendo, como fizeram, Deus não permite isso. Deus não perdoa pecado contra a autoridade. Vai ver a história de Coré, Datã e Abirão. Vão lá. Eu não sou Moisés, mas Moisés disse uma coisa muito interessante. Se esses homens morrerem de morte, forma natural, Deus não me chamou. Mas, se Deus fizer algo novo, e esses homens descerem à sepultura, aí essa nação vai ver que eu já estou até vendo, meu irmão. Essas pessoas começam assim. Não, gente, não entre por esse caminho, não. Não entre por esse caminho de defender placa, de defender, meu irmão, lute pela sua salvação. Lute. Você quer servir a Deus nesse ministério? Honre a Deus, mas ande na verdade. Nunca nos deram a oportunidade de falar a nossa verdade. Mas esse povo cego por entendimento e por vingança quer falar isso daqui. Então, por que eu saí da igreja? Por quebra de autoridade. E eu não podia mais confiar numa pessoa que estava sentada comigo, 2 minutos depois já estava falando de mim. Não posso mais confiar. Por essa razão, eu entreguei a igreja. E por essa razão, nós não estamos mais. Vos roubei. Tá aqui, ó. A lista de tudo que eu deixei. Mas eu fui cobrado. Fui cobrado, né? Multa de carro, chegou multa de carro, pastor, tem que... Me ligaram para dizer assim, olha, chegou multa no carro, tem que pagar essas multas. Meu irmão, se chegasse 15 mil euros de multa, isso não é problema mais meu. Isso é problema de vocês. Eu saí sem nada, deixei tudo para vocês. Eu ainda estou devendo para vocês? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Como que um ministério desse, como que essas pessoas são sérias, terão uma vida sérias? Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Mas como eu disse agora há pouco, o perdão ele liberta, o perdão cura, ele restaura. Vocês já estão perdoados, receba o meu perdão, mas não podia mais ficar de boca fechada. E já chega de ouvir mentiras. Agora, se alguém quiser falar mentiras, pode falar. Cada um tem a sua boca e cada um dará conta de si mesmo. Eu estou fazendo isso porque eu cansei de me defender no individual. Pastor, não sei o que, não sei o que. Aí tinha que explicar. Aí depois vem. Aí não, já chegou muito longe. Pronto. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus restaure as vossas vidas. O tempo que eu passei na DDI, o tempo que eu passei com vocês, foram momentos bons. Teve momentos tristes. Mas eu pensei que o perdão, ele curava as pessoas. Eu fiquei livre, mas as pessoas não. Então, meus irmãos, boa continuação. Que Deus os guarde, que Deus vos anime na obra. Mas não fale mais dos missionários. Por mais que os missionários tenham errados, quem não erra? Quem não erra? Mas vocês não sabem o que esses homens, o que nós passamos no campo. Principalmente aqui na Europa. Principalmente aqui na Europa. E principalmente na França. Meus irmãos, tinha muito a falar, mas não convém. Aqui está a minha defesa e aqui estão os meus argumentos. E não quero ir além disso. Já deixei uma main courante, né, para deixar registrado isso, porque calúnia e difamação não se brinca. Eu confio na justiça do Senhor, mas eu também confio na justiça dos homens. Agora, se vos magoei, me perdoe. Se vos entristeci, me perdoe. Mas vida que segue, boa continuação e lave as vossas bocas quando falarem de mim ou da minha família. Tudo que nós fizemos foi por vocês. Tudo que nós nos doamos por vocês. Eu duvido que alguém faria o que nós fizemos por vocês. Mas ingratidão é a doença do século.
Meus queridos, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe e um bom final de semana.